Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas, queridas amigas, queridos amigos. Este é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria para poder compartilhar com todos que gostam desses assuntos, desse conteúdo, os nossos estudos que fazemos a cada quinzena, nos domingos à tarde. É muito bom nós estarmos aqui de novo nesse canal onde podemos nos comunicarmos e falar um pouquinho sobre esses conceitos das civilizações antigas. Então, convido a você que venha conhecer o canal. Temos playlists dos estudos anteriores, estudos do Egito Antiga, da Índia Antiga. Esses estudos, eles não são os estudos profundos que vão aprofundar muito nos conceitos, mas são estudos que trazem à luz dos conceitos que muitas vezes ouvimos aqui em outras religiões e lá na antiguidade vêm essas raízes, né, dessas ideias que vão perpetuando ao longo dos milênios. Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, divulgue essa mensagem que traz um pouco de esperança, que traz um pouco também de fortalecimento, de consolo para os nossos corações. Então, sem mais delongas, vamos para o estudo desse vídeo. Vou compartilhar aqui com vocês e vamos em frente. Projeto de estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado. Estamos estudando nesse ano de 2024 a China Antiga. Sempre gostamos de trazer os nossos objetivos aqui, né, são de estudar conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos da vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do nosso testemunho. Lembramos aqui que temos já uma playlist sobre os estudos do Tao Te Ching, que nós fizemos no primeiro semestre o estudo desse livro dos conceitos de Lao Tse. E agora estamos aqui na nossa agenda estudando os Analectos. E o vídeo de hoje é sobre o livro 5 e 6 dos Analectos. Para dar esse clima que sempre trazemos aqui de reflexão, vamos falando um pouquinho sobre um pensamento de Confúcio que diz: quando vires um homem bom, tente imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Este é o livro que nós estamos, a tradução, né, que nós estamos estudando a cada domingo e cada vídeo aqui. E hoje falaremos do livro 5 e 6, então já vamos aqui para o primeiro verso que vamos estudar nesse vídeo, que é o verso 2 do livro 5. O mestre diz de Naoing que quando o caminho prevaleceu no reino, este não foi posto de lado, e quando o caminho caiu em desgraça, ele ficou longe da humilhação e da punição. Se lhe deu a filha do seu irmão mais velho para o casamento. Então aqui nós já vemos que Confúcio vem falar muito sobre esse termo, né, do caminho, estarmos trilhando o caminho. Qual é esse caminho? É o caminho de se tornar um cavaleiro, aqui segundo as tradições dos analectos, é de se transformar em pessoas íntegras, virtuosas, um legítimo cavaleiro, na mais pura expressão desta palavra. Já no verso 5 do livro 5, alguém disse: Jung é benevolente, mas não fala muito bem. O mestre disse: qual é a necessidade de ele falar bem? Um homem rápido nas respostas frequentemente provocará o ódio dos outros. Não posso dizer se Jung é benevolente ou não, mas qual é a necessidade dele falar bem? Nesse verso, Confúcio vem nos trazendo aqui o alerta sobre o que falamos, né? E sempre ele
né, ele vem comentando que certo dizeres nosso pode provocar alguns sentimentos, né, algumas emoções nas outras pessoas, de acordo com o que a gente esteja falando, conforme nós estamos projetando a nossa, a nossa fala, e isso pode provocar uma reação naqueles que nos ouvem. Por isso que Jesus, fazendo aí um paralelo já com os conceitos cristãos, ele vem falar que não é o que entra pela boca que faz mal ao homem, sim o que sai da boca. Por isso que a gente não, já Confúcio, há milhares de anos atrás, vem falar para a gente ter cuidado com as nossas palavras, né? Prestar atenção nas nossas palavras para que as nossas palavras não causem algum tipo de emoção, de sentimento não tão bom naqueles que estão nos ouvindo. Prestarmos atenção, isso é difícil, né? A maioria das vezes nós falamos, e aí que nós vamos pensar, e muitas vezes, eu falo por mim, eu penso, puxa, poderia ter falado diferente, não deveria ter falado isso, deveria ter falado aquilo, porque é aquele negócio de dar a resposta rápida, imediata, e falar sem estar pensando no que está sendo falado. E esses ensinamentos já vêm de milhares de anos atrás. No verso 6, o mestre aconselhou Chichiukai a seguir um cargo oficial. Chichiukai disse: acho que ainda não estou pronto. O mestre ficou satisfeito. Com esse verso, ou nesse item 6 do livro 5, nos traz, pelo menos para mim, uma reflexão de nós sabermos, né, nos avaliarmos e sabermos do nosso potencial e também dos nossos limites. Então, aqui, o mestre ficou feliz porque ele percebe que a pessoa não vai exercer um cargo oficial, lembrando sempre que, na tradição da China antiga, os postos oficiais eles sempre eram vistos, né? E os governantes eram vistos como pessoas íntegras, cavaleiros, aquelas pessoas que iriam conduzir uma sociedade. Então, eram os melhores para conduzir a sociedade. Nós devemos sempre pontuar isso, porque nos nossos dias de hoje, né, os governantes, a gente não pode fazer um paralelo entre os governantes do dia de hoje e os governantes que essa tradição milenar vem nos trazendo. Eles são totalmente com sentido oposto. Aqueles que estão lá governando são aquelas pessoas mais íntegras, que têm as melhores virtudes, que são preparados para conduzir a sociedade, conduzir o povo como exemplo, né, com sapiência, com muita sabedoria, e a gente tem que se distinguir. E Confúcio fala: puxa, fiquei satisfeito porque, né, um dos discípulos fala que ainda ele não está pronto para assumir aquele cargo, porque ele precisa ainda se melhorar. Isso mostra o seu autoconhecimento. Verso 9, o mestre diz a Tsugumi: quem é melhor homem, você ou Rui? Como eu ousaria me comparar a Rui? Quando lhe é dita uma coisa, ele compreende 100 coisas. Quando me é dita uma coisa, eu entendo apenas duas. O mestre diz: de fato, você não é tão bom quanto ele. Nenhum de nós dois é tão bom quanto ele. Aqui nos vem trazendo a ideia da humildade, né? De sempre cobrarmos mais de nós do que dos outros, sempre olharmos mais para nós do que para os outros. E essa ideia de humildade que é sempre trazida nessas tradições antigas para preservar, né? Então, o sábio que Lao Tse falava era humilde, o cavaleiro aqui que o, o Confúcio vem falar é humilde, o sábio lá que Hermes Trismegisto vem falar também, fala de humildade. Então a gente vai falar sempre sobre isso, e lá dentro das tradições do Bhagavad Gita, né, aqueles que estão em sattva, na qualidade de sattva, também têm
como um dos seus pilares das qualidades primárias na tradição da Índia antiga, Sattva, a humildade. No verso 10, se Yu estava na cama durante o dia, o mestre disse: um pedaço de madeira podre não pode ser esculpido, tampouco pode uma parede de esterco ser aplainada. Em se tratando de Yu, de que adianta condená-lo? O mestre acrescentou: eu acostumava ouvir as palavras de um homem e confiar que ele agiria de acordo. Agora, tendo ouvido as palavras de um homem, parto para observar as suas ações. Foi por causa de Yu que mudei quanto a isso. Então, percebemos que Confúcio, nesse verso, nos alerta sobre nós mantermos as nossas palavras conforme as nossas ações e as nossas ações conforme as nossas palavras. Hoje em dia, tem um termo utilizado nas corporações e nos estudos acadêmicos que vai falar de uma expressão em inglês que diz o walk to talk, que quer dizer caminhar conforme falar ou falar conforme caminhar. Então, é fazer o que está falando. Nós percebemos muito hoje na nossa sociedade que as pessoas, às vezes, utilizam muito as palavras, falam muitas coisas, mas na hora de agir, eles agem totalmente diferente do que eles estão falando. Eu entendo que os conceitos que nós estudamos aqui são conceitos milenares, estudamos conceitos de Cristo há mais de 2000 anos, do Bhagavad Gita, de Krishna há mais de 5.000 anos, esses conceitos de Hermes também há mais de 4.000 anos, esses conceitos aqui da China antiga, mais de 2.500 anos, e nos esforçamos em tentar praticar o que nós estamos estudando, mas vamos conseguir? Na maioria das vezes, não iremos, porque nós ainda estamos num processo de amadurecimento espiritual. Então, o meu espírito ainda não é maduro o suficiente para gerar ações perfeitas. Então, as minhas ações, elas serão ainda imperfeitas, conforme é o grau do meu espírito. O espírito imperfeito vai gerar ações imperfeitas, mas estamos nos esforçando em, pelo menos, a falar o que nós tentamos, né? Nos esforçamos a falar algo e praticar aquilo que estamos falando. Nem sempre conseguiremos, mas esse é o esforço de quem procura a transcendência das coisas mundanas. Verso 11, o mestre disse: nunca conheci alguém que fosse verdadeiramente constante. Alguém perguntou: e quanto a Shen Xing? O mestre disse: Xing é cheio de desejos. Como pode ser constante? E aqui a gente vai lembrar das tradições do Bhagavad Gita, onde Krishna fala para a gente se libertar dos nossos desejos, né? Não se apegue, não se prende aos seus desejos, não deseje nada, porque tudo que você desejar, você será escravo daquele desejo. Então, que nós possamos a cada vez mais ir nos libertando desses nossos desejos, praticando as ações sem nos apegar ao fruto das ações. E isso é uma constante dentro das tradições das civilizações antigas, desses conceitos de iniciação. Verso 14. A única coisa que Zulu temia era que, antes que pudesse colocar em prática algo que aprendera, lhe ensinasse outra coisa diferente. Então, um dos discípulos aí, Sulu, ele vem tentando praticar aquilo que ele vai aprendendo e ele quer colocar em prática, ele quer fazer o que ele aprende antes de aprender outras coisas, porque nós vamos só fixar as coisas dentro de nós mesmos através do exercício que fazemos em nós. No verso 16, o mestre disse sobre Tsushan:
que sobre 4 aspectos ele tinha as maneiras de um cavaleiro. Então, aqui Confúcio vai dar aqui uma ideia do que é o cavaleiro. Respeitoso no modo de se comportar, era reverente no serviço ao seu senhor. Ao tratar as pessoas comuns, ele era generoso e ao empregar os serviços destas, era justo. Então, aqui os 4 aspectos de um cavaleiro que nós precisamos fixar também é respeito, ser respeitoso, ser reverente, né, reverenciar as nossas oportunidades da vida, ser generoso e buscar a maior parte da vez ser justo dentro da nossa justiça imperfeita. De novo, né? Olhando para nós mesmos, olhando para eu, olhar para mim, eu vou tentar ser justo dentro da minha justiça imperfeita ainda, mas tentar se esforçar em ser justo, basicamente é a justiça imperfeita, é fazer pelo outro aquilo que eu quisesse que fizesse comigo, é tratar todo mundo da mesma maneira, independente, né, de quem seja. Então, é sempre tentar deixar essa balança equilibrada. No verso 20 do livro 5, Xiu Tzu sempre pensava 3 vezes antes de agir. Quando o mestre ficou sabendo disso, comentou: 2 vezes é suficiente. E vamos além, né? Pensar uma vez, acho que seria bom. Muitas vezes, nós vimos nos versos anteriores aí, muitas vezes nós nem pensamos, né? Antes de agir, nós agimos e depois pensamos, e aí já é tarde demais, porque a ação ela já foi deflagrada. Então, que nós possamos sempre refletir antes de fazer algo, para não se arrepender muito das coisas que agimos, que fazemos. No verso 26, Wen Yu e Xilu estavam presentes. O mestre disse: sugiro que cada um de vocês me conte os seus desejos mais fortes. Sulu disse: eu desejaria partilhar minha carruagem, cavalos, roupas e peles com os meus amigos, sem me arrepender, nem sem me arrepender, mesmo que eles ficassem gastos. Wenyu disse: eu desejaria nunca me vangloriar da minha própria bondade e nunca impor tarefas pesadas aos outros. Sulu disse: eu gostaria de ouvir quais os desejos secretos, mestre. O mestre disse: trazer a paz aos velhos, ter confiança nos meus amigos e dar afeto aos jovens. E aí fica a reflexão do que nós estamos desejando para as nossas vidas. Qual que é o nosso desejo mais secreto? Ele é um desejo ligado mais à matéria ou ele é um desejo ligado mais à transcendência espiritual? Que reflitamos sobre isso. No verso 27 do livro 5, o mestre disse: acho que devo abandonar as esperanças. Ainda estou para conhecer um homem que, ao ver os próprios erros, seja capaz de criticar internamente. E aqui vem um dos conceitos da iniciação das escolas de aprendizes do Evangelho. Quem já fez, aqui que ouviu que fez as escolas ou que faz algum curso, algum treinamento de autoconhecimento, aqui vem muito alinhado com isso, nesse verso 27, para que nós possamos identificar em nós o que nós estamos fazendo que não nos agrada mais, que aqui podemos chamar de erros, e tentarmos transmutar aí essas ações, esses sentimentos, essas emoções, esses hábitos, né? Transmutar, transformar isso em hábitos mais saudáveis, em ações melhores, que deixe-nos mais confortáveis. Então, um dos segredos do autoconhecimento é consulte o seu coração e a sua consciência, se isso que você está fazendo está trazendo energias que te deixam tranquilos, calmos, consigo ficar sereno, dormir à noite. Se a resposta for sim, intensifique e continue fazendo isso. Se a resposta for não, tente transmutar, transformar o que vocês estão pensando em algo que lhe deixa com uma sensação boa.
Vamos então agora para o livro 6, no verso 2. Xing Kung perguntou sobre Tsusang Potsu. O mestre disse: é uma simplicidade de estilo que o torna aceitável. Chung Kung disse: ao governar o povo, não é aceitável ser exigente consigo mesmo e condescendente ao tomar medidas. Por outro lado, não é exagerar na simplicidade ser condescendente consigo mesmo, assim como ao tomar medidas, o mestre disse. Jung tem razão no que ele diz. Então, aqui é tentarmos ser condescendentes, né? Entender as outras pessoas, aceitar as pessoas, e não as ações, às vezes, que as pessoas estão fazendo, mas tentar ter aceitação, com as outras pessoas e cobrar mais de si próprio naquilo que vocês estão buscando, o que nós estamos buscando aqui nesses estudos ou nas nossas experiências do dia a dia. O verso 11, o mestre disse: como Rui é admirável. Morar em um pequeno casebre com uma tigela de arroz e uma concha d'água por dia é uma provação que a maioria dos homens acharia intolerável. Mas Rui não permite que isso atrapalhe sua alegria. Como Rui é admirável. E aqui a gente vai entrar naquelas ideias da equanimidade, né? Não permitir que o meio atrapalhe as nossas energias. Então, não permitir que as dificuldades ou que as facilidades, né? Que as tristezas ou que as alegrias nos desviem do caminho, nos tirem a nossa paz interior, nosso equilíbrio. Nesse exemplo do verso 11, Confúcio vai falar sobre a alegria, mesmo na dificuldade, e isso não atrapalha a alegria de Rui. E aí ficam umas reflexões para o nosso dia a dia, como nós estamos tratando as nossas experiências positivas ou não tão positivas dentro dos nossos sentimentos, como que isso reage e reverbera dentro de cada um de nós, que nós possamos refletir e tentar buscar essa equanimidade que já vemos falando bastante, que vem das tradições do Bhagavad Gita que Krishna traz para todos nós. Verso 12 do livro 6, Yang Shui disse: não é que eu não esteja satisfeito com o caminho do mestre, mas me falta forças. O mestre diz: um homem a quem falta forças entra em colapso ao longo do trajeto, mas você desiste antes de começar. E é bem interessante esse verso, porque muitos de nós vamos colocando muletas, obstáculos, barreiras, antes mesmo de começar a trilhar o caminho. Ah, isso eu não consigo fazer. Ah, eu sou assim. Ah, eu sempre fiz assim. Ah, eu sempre sou dessa forma. Vou morrer dessa forma. Então, nós não temos a energia suficiente, nós não colocamos a energia suficiente, a força suficiente para podermos superar esses obstáculos, porque nós mesmos já vamos colocando obstáculos e falando que nós não podemos, não conseguimos, não temos jeito. E aí as tradições da Bíblia cristã, né, do cristianismo, vem falar para nós: sois deuses, sois luzes. Então Jesus vem falar: você tem um potencial imenso, põe esse potencial em movimento, põe essa energia em movimento. No verso 13, o mestre diz para Sushia: seja um Ju cavaleiro, não um Ju mesquinho. Então, aqui, quando a gente vai buscar aí essa ideia do Ju, né, dentro das tradições, muitas vezes nós não sabemos o significado disso, mas que nós possamos ser uma pessoa, né, mais próximo do cavaleirismo. Claro, cavaleiro naquela ideia de sermos íntegros, de sermos honestos, de sermos virtuosos e não apegados, né, à matéria, que é aí a tradução do mesquinho. No 17, o mestre diz: quem é que pode sair de uma casa sem usar a porta? Por que então esse caminho não é seguido?
Confúcio vem falar uma analogia, né? Porque se a gente sabe que as casas, né, existe a porta para a gente sai pela porta, nunca pela janela, é óbvio. Então, se a gente conhece o caminho, por que a gente não consegue trilhar? E eu, pelo menos assim, na minha simplicidade, que eu sempre entendo que conhecer o caminho é algo que a gente até pode fazer, mas trilhar o caminho é um negócio mais profundo, e é onde que a gente tem que colocar a nossa energia, né? Não basta conhecer o caminho, precisa trilhar o caminho, precisa andar no caminho. Por que a gente consegue seguir? Muitas vezes, cada um vai ter que fazer análise consigo mesmo, mas muitas vezes o apego ao desejo, o apego à matéria, nos tira do caminho ou nos deixa mais lentos no caminho. Então, que nós possamos, cada um, refletir consigo mesmo e pensar: eu conheço o caminho? Não. Então, vou buscar um conhecimento para saber do caminho. Agora, eu já sei do caminho? Sei. Por que eu não trilho? Aí vem a próxima parte, que é colocar energia para seguir e trilhar o caminho. No verso 18, o mestre diz: quando a natureza de alguém prevalece sobre a educação recebida, o resultado será uma intratável, uma pessoa intratável. Quando a educação prevalece sobre a natureza, o resultado será uma pessoa pedante. Apenas uma mistura bem equilibrada das duas resultará no cavalheirismo. Então, aqui a gente vai sempre buscar o equilíbrio, né, entre a nossa natureza, entre a educação, entre a sabedoria e entre o conhecimento, e desenvolver isso dentro de cada um de nós para sermos pessoas humanas, cada vez mais humanas. No 20, o mestre diz: gostar de algo é melhor do que meramente conhecê-lo. Encontrar alegria nesse algo é melhor do que meramente gostar dele. Então, que a gente possa encontrar o nosso talento, encontrar o algo que nos traz alegria, para que isso, né, nos motive a seguir nas nossas marchas, a fazer as nossas ações dentro dos nossos talentos, né? Buscar isso dentro de nós, ver qual que é o nosso propósito, o nosso Dharma e seguirmos em frente. O mestre disse, no 23, o sábio encontra alegria na água, o benevolente encontra alegria nas montanhas. Os sábios são ativos, os benevolentes são plácidos. Os sábios são alegres, os benevolentes são longívos. Então, aqui, bondade e sabedoria, bondade e conhecimento, a gente pode fazer essa analogia e lembrar sempre da instrução do Espírito de Verdade, que vem nas tradições do Espiritismo, falando sobre as duas asas, né? A asa do amor e a asa do conhecimento, a asa da sabedoria e a asa da caridade, a asa da bondade. Então, a gente precisa ter a virtude e conhecer, né? Ter o conhecimento, e com essas duas asas nós possamos alçar voos longínquos em esferas que nós nem imaginamos e nem cremos hoje em dia, mas quem sabe no exercício de bondade e de sabedoria, de caridade e conhecimento, a gente possa, né, nós possamos alçar voos transcendendo esse mundo material. No verso 24, o mestre disse: com uma só reforma, Shu pode ser transformado em um Lu. E o Lu, com uma só reforma, pode ser levado a atingir o caminho. Então, aqui ele está falando dos reinos, né? Lembrando sempre que no contexto histórico, quando vivia Confúcio, a China era fragmentada em pelo menos 4 reinos, que a gente tem bastante ciência. Então, é o reino de Xi, o reino de Lu, e aí ele está falando que um pode fazer a transformação para que todos atingem esse caminho do cavaleirismo. No 27, o mestre disse: o cavaleiro que é muito culto, mas que é levado às coisas essenciais pelos ritos, dificilmente vai se voltar contra aquilo que apoiou. Então, quando a gente chega num estágio de entendimento, nós é, sempre vamos estar ali apoiando, né, apoiando todas as ações que levem a esse meu entendimento. E é isso que a
a sabedoria vai trazendo para dentro de nós e fortificando. Então, nós sairmos um pouco de nós mesmos e olhamos, né, o contexto geral, para que possamos, assim, quando a nossa essência estiver elevada, possamos apoiar a todos aqueles que estão buscando esse caminho de transformação, esse caminho do cavaleirismo. No 29, o mestre diz: Supremo, de fato, é o caminho do meio, como virtude moral. Tem sido raro entre o povo há muito tempo. Então, percebemos que nessa parte do desse verso 29 do livro 6, buscar sempre o nosso equilíbrio, caminho do meio para conquistar aí a nossa virtude moral, é algo que as tradições sempre vêm falando, sempre do equilíbrio, sempre buscando, de fato, termos a ideia, né, de sermos pessoas humanas com virtudes, desenvolvendo a virtude dentro de nós. Isso não é fácil dentro dos nossos relacionamentos, dentro da, das nossas vivências no meio familiar, profissional, etc., mas precisamos nos esforçar em praticar isso no nosso dia a dia, nas nossas ações. Então, aqui encerramos os estudos do livro 5 e do livro 6 e tiramos aqui alguns pontos, né, de reflexão. Quais os nossos desejos? Quais são esses desejos? O que estamos procurando? Aí, Confúcio vem falar para sermos bondosos, né, benevolentes, buscar esse equilíbrio, o caminho do meio e tentar sempre estar no caminho reto. E caso nós, né, desviemos do caminho, que nós possamos refazer a rota. Sempre fazemos um cruzamento com a Bíblia hebraica, a Bíblia cristã e os livros, os conceitos espíritas estão na Bíblia hebraica, que nós conhecemos como o Velho Testamento, no livro dos Salmos, o livro 61, verso 7, permaneça para sempre diante de Deus, conceda-lhe que a bondade e a fidelidade o preserve. No livro de Zacarias, no verso 9 do capítulo 7, assim falará o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Então, que possamos ser sempre aí benevolentes e bondosos. No livro dos Números, no capítulo 21, no versículo 4, então partirão do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edrom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Então vemos que esse caminho aí, trilhado pelos hebreus, citado aqui por Moisés nesse livro, que eles estavam buscando esse caminho, mas muitas vezes nós ficamos impacientes, né, nessa busca, porque queremos logo estarmos no destino e esquecemos de curtir o trajeto do caminho. Então, que nós possamos curtir também a nossa trajetória e não ficar só visualizando o ponto de chegada, mas vivenciar e curtir muito o caminho que nós estamos trilhando. No livro de Jó, verso 11 do capítulo 23, os meus pés seguirão as suas pisadas, guardarei o seu caminho e não me desviarei dele. Então, que a gente também possa seguir o nosso caminho e não desviar do caminho. Se caso desviarmos, possamos voltar o mais rápido possível. Já na Bíblia cristã, que conhecemos como o Novo Testamento, na Epístola aos Gálatas, Paulo escreve no versículo 22 do capítulo 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Então, que nós possamos desenvolver essas virtudes dentro de nós, né, esses sentimentos, essas emoções dentro de nós, né, o sentimento e as emoções de alegria e paz, e assim sermos fiel no nosso caminho.
Mateus relata no capítulo 7, no versículo 14, Jesus dizendo: estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são que o encontram. Então, poucos são os que encontram esse caminho, que nós possamos encontrar o nosso caminho, sabermos que é estreita e apertado e é difícil trilhar o caminho, mas que nós sejamos perseverantes no caminho. Na epístola, a segunda epístola de Pedro, né, a epístola carta universal, né, epístola universal de Pedro, capítulo 2, verso 21, assim melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, após tê-lo conhecido, desviarem-se do santo mandamento que lhe foi confiado. Então, que a gente possa ficar ali no caminho firme e forte. Já na parte do Espiritismo, pegamos aqui um trecho do livro Palavras da Vida Eterna, capítulo 7, que tem o título Melhorar para Progredir. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afaste do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Então, aqui, né, Emmanuel, nesse livro psicografado por Chico, vem falar desses pontos, né, que a gente precisa estar no trabalho, no estudo, perdoando, sacrificando e sendo bondoso. Então, esses caminhos, né, essas ações, esses sentimentos, essas emoções podem nos deixar no caminho. No livro Levantar e Seguir, capítulo 16, que tem o título No Serviço Redentor, aflige-te em pedir desculpas ao companheiro que ofendestes, e não terás um credor para o caminho. No dia do amanhã, aflige-te em auxiliar os semelhantes e não serás relegado ao abandono. Então, que a gente possa, sim, né, para estarmos no caminho com aqueles que nos seguem, palmilhando as nossas experiências, né, nos seguem, porque vivem aqui ao nosso redor, nós vivemos ao redor deles, que nós possamos sempre estarmos, né, nos desculpando, pedindo perdão quando fazemos errado e sempre auxiliando quando haja necessidade. O exercício prático que fizemos foi como eu me autoavalio nesses aspectos de respeito, generosidade e justiça. Aqui foi uma discussão lá e um momento de partilhar isso cada um individualmente, que aqui nós não fazemos. E para o nosso próximo estudo, o nosso próximo vídeo será, né, a base dos estudos, os livros 7 e 8 do Analectus. Muito bom. E para a gente ir refletindo, fazendo exercício prático enquanto estamos estudando esse livro, vamos aí pensando como ajo no meu dia a dia, sou mais exigente comigo mesmo ou com os outros, de quem eu exijo mais. E é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro. Agradeço demais aqui vocês terem acompanhado, estão acompanhando, deixando aqui os comentários. Então, se vocês gostaram do estudo, deixe um comentário aqui no YouTube, nessa parte que nós vamos trocando ideia, vamos respondendo. Voltem aqui para ver, né, as respostas dos comentários que foram sido postados. Agradeço muito. Minha gratidão eterna a vocês, que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz do Senhor. Até o próximo vídeo.